A vitória sobre a Alemanha nazista em maio de 1945 e os subsequentes julgamentos de criminosos nazistas revelaram ao mundo o verdadeiro e absoluto mal, formalizado pelo Terceiro Reich como uma doutrina ideológica e elaborado em uma série de documentos. Neste filme, tentaremos reconstruir os princípios fundamentais do nazismo, os estágios de sua origem, evolução e merecido e vergonhoso colapso. O livro de Adolf Hitler, Mein Kampf, tornou-se um verdadeiro símbolo de fé para todos os apoiadores nazistas. Escrita entre 1923 e 1927, esta obra ganhou popularidade entre os alemães mesmo antes de Hitler chegar ao poder. No contexto de uma grave crise econômica e sociopsicológica, ideias sobre a exclusividade nacional dos alemães e até mesmo sua superioridade racial sobre todos os outros povos, conferindo-lhes o direito à dominação mundial, começaram a ressoar nas páginas de Mein Kampf. Este mesmo livro declarava os judeus uma raça inferior e sub-humanos, que, na visão de Hitler, eram os principais inimigos do povo alemão e os principais culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Hitler afirmava que, se 12 mil ou 15 mil judeus tivessem sido gaseados na véspera da guerra, não teria havido milhões de baixas na frente da batalha. Havia também outros inimigos e erros históricos que o futuro Führer propunha corrigir. Por exemplo, ele exigia o retorno da Áustria alemã à sua grande pátria alemã, como um dos pontos de união para todos os alemães étnicos. Um confronto decisivo e final entre a Alemanha e a França, com o qual ele defendia que um conflito de longa data fosse resolvido passando da defesa para o ataque. Em geral, Hitler via a guerra como a única maneira de estabelecer os alemães em seu espaço vital. Mas, em geral, novos territórios na Europa deveriam ser adquiridos às custas da Rússia e de seus estados vizinhos. Na década de 1930, as ideias de Mein Kampf foram disseminadas em todas as escolas e universidades. Entre a juventude hitlerista, a SS e, por meio do escritório de Rosenberg, para toda a população alemã. Chegou a ser oferecido como presente de casamento a recém-casados. Alfred Rosenberg era um camarada leal a Hitler e um proeminente ideólogo nazista. Tendo ingressado no Partido Nacional Socialista alguns meses antes de Hitler, início de 1919, setembro de 1919, ele já havia formulado as ideias que apresentaria posteriormente ao futuro Führer. Essas ideias foram expostas em sua segunda obra mais importante, depois de Mein Kampf, O Mito do Século XX. Nela, Rosenberg tentou efetivamente criar uma nova religião anticristã e pagã em sua essência. A julgar pela obra anterior de Rosenberg, o caráter, os princípios e os objetivos do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, 1922, ele esperava a disseminação, longe de ser pacífica, dessas ideias por todo o mundo. O nacionalsocialismo acredita que um dia a grande luta mundial terminará. A era atual será derrotada e chegará o tempo em que a suástica tremulará nas diversas bandeiras dos povos germânicos como um símbolo ariano de renascimento. Em 1932, Rosenberg delineou a direção da agressão nazista. A consciência de que a nação alemã, para não perecer no sentido pleno da palavra, precisa de espaço vital para as futuras gerações tanto quanto precisa hoje, e a sólida compreensão de que esse território não pode mais ser conquistado na África, mas apenas na Europa e, sobretudo, no leste. Todos esses conceitos devem determinar fundamentalmente a política externa alemã pelos séculos vindouros. Assim como Hitler, Rosenberg apoiava o antissemitismo militante. Em março de 1941, por ocasião da inauguração do Instituto de Pesquisa sobre a Questão Judaica, ele fez a seguinte declaração: para a Alemanha, a questão judaica só será resolvida quando o último judeu deixar o território do grande Império Alemão. Para a Europa, a questão judaica só será resolvida quando o último judeu deixar o continente europeu. Assim, foram formuladas as linhas básicas da ideologia nazista, que mais tarde formaram a base do sistema político e jurídico e da doutrina militar do Terceiro Reich.
A perseguição aos judeus escalou rapidamente. Os judeus foram sistematicamente privados de suas propriedades e excluídos da vida econômica do país. Empresas e negócios judaicos foram transferidos para a propriedade ariana. Já em 1935, as chamadas Leis Raciais de Nuremberg foram promulgadas, privando efetivamente os judeus da cidadania alemã e, consequentemente, do direito ao voto e da capacidade de ocupar cargos públicos. Surgiu o termo Mischling, denotando uma mistura de sangue alemão e judeu. Um Mischling de primeiro grau tinha 2 arianos e 2 judeus entre os seus 4 ancestrais. Um Mischling de segundo grau, mais puro, tinha 3 arianos e 1 judeu. Os Mischlings de segundo grau só podiam se casar com arianos e, assim, se integrar aos alemães. A situação da população judaica na Alemanha tornou-se cada vez mais difícil após o incidente de 7 de novembro de 1938. O judeu polonês Herschel Greenspan assassinou Ernest von Hatt, secretário da embaixada alemã em Paris. Na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, pogroms em massa contra judeus varreram a Alemanha. Este evento ficou conhecido na história como Kristallnacht, ou a Noite dos Cristais. Os pogromitas incendiaram e destruíram 815 lojas e estabelecimentos comerciais, bem como 267 sinagogas. 36 pessoas foram mortas e 20.000 foram presas e enviadas para campos de concentração. O prejuízo total para os judeus chegou a 25 milhões de Reichsmarks, mas eles, a parte lesada, foram obrigados a pagar 12,5 milhões de Reichsmarks em indenização pelos pogroms. Os telegramas relâmpagos sobreviventes do Gruppenführer Heydrich, datados de 10 de novembro de 1938, indicam que esta ação foi inteiramente preparada pelas autoridades. Até o verão de 1941, os nazistas consideraram um plano de reassentar judeus na ilha de Madagascar. Mas com o início da guerra contra a URSS, os planos do governo alemão mudaram. Em janeiro de 1942, em uma reunião secreta em Gross-Wannsee, o destino de 11 milhões de judeus que viviam na Europa foi decidido. A solução final significava sua deportação para o leste e seu extermínio em massa em campos de concentração especiais. O centro da indústria da morte era Auschwitz, que abrigava até 100 mil prisioneiros. Até 12 mil pessoas eram mortas diariamente nas câmaras de gás do campo. Outro capítulo horrível do Holocausto foi a destruição do gueto de Varsóvia. Ele foi estabelecido em novembro de 1940 e abrigava 400 mil judeus. Destes, 316 mil foram enviados para campos de extermínio. Na primavera de 1943, o gueto e seus habitantes restantes foram exterminados pelos nazistas. A própria Polônia também não teve sorte. Tornou-se uma espécie de campo de testes para os nazistas avaliarem seus planos de assimilação do espaço vital capturado. As 4 províncias ocidentais da Polônia foram efetivamente incorporadas à Alemanha. A parte restante formou o governo geral da Polônia. Os nazistas planejavam utilizar todos os recursos do governo geral polonês para fortalecer a posição militar e política da Alemanha. De acordo com o diário do governador-geral polonês Hans Frank, ele recebeu instruções para sugar tudo de lá. A germanização daquela parte da Polônia, que fazia parte do Império Alemão, implicou deportação de judeus, intelectuais e outros elementos opositores aos nazistas para o território do governo geral. Deportação da população polonesa saudável e apta para o trabalho para a Alemanha como força de trabalho. Transformação de todos os poloneses com o mínimo de sangue alemão em súditos alemães imbuídos de ideais nazistas
por meio de um sistema de registro racial. Aqueles que se recusassem a se registrar seriam enviados para os campos de concentração. O reassentamento de milhares de cidadãos alemães nas terras polonesas recém-anexadas, em cujo favor as propriedades de judeus, poloneses e daqueles insatisfeitos com os nazistas, especialmente em áreas rurais, foram confiscadas. O diário do governador-geral polonês e ministro do Reich, Hans Frank, não deixa dúvidas de que um destino semelhante aguardava outros povos do leste europeu. Assim, nações inteiras, juntamente com sua cultura, língua e tradições, seriam varridas da face da terra. As distinções raciais não favoreceram os povos nórdicos. Eles foram submetidos à germanização completa. Os povos não classificados por Hitler como pertencentes à raça nórdica, os italianos, os franceses e os gregos, foram submetidos ao enfraquecimento biológico, por meio da fome, deportação e terror. No entanto, o destino mais terrível estava reservado para a população da URSS e o povo russo, que, de acordo com o Plano Ost, enfrentariam deportações em massa para além dos Urais e o extermínio físico. Já em 1939, sonhando com a vitória sobre a URSS, Hitler declarou que o extermínio dos judeus era apenas um experimento comparado à escala da destruição iminente dos eslavos. A Alemanha nazista começou a se preparar para um ataque à URSS em julho de 1941, imediatamente após o fim das operações militares na França. Iniciaram-se as transferências de tropas para a Polônia e, a partir de setembro de 1940, 40 novas divisões de infantaria e tanques foram formadas em Leipzig para a Guerra do Leste. No início de dezembro de 1940, o Estado-Maior alemão emitiu a Diretiva número 21, codinome Fritz. Em 18 de dezembro de 1940, ela foi aprovada sob o codinome de Barbarossa. A própria diretiva continha as disposições técnico-militares de um plano estratégico para atacar a URSS, que previa que as tropas nazistas alcançariam a linha Arhangelsk-Astrakhan no inverno de 1941. Numerosos documentos gerados por essa diretiva pintam um quadro do destino que o regime de Hitler reservava para os povos da URSS. Já em março de 1941, a tarefa de dividir o território da Rússia em vários estados com seus próprios governos foi definida. As lições da história ensinam que tal Estado acabará por se tornar novamente um inimigo da Alemanha. Nossa tarefa é organizar o mais rápido possível e com o mínimo de forças militares, formações estatais socialistas que dependerão de nós. De acordo com numerosos documentos do comando nazista, a Grande Rússia deveria ser enfraquecida ao máximo, inclusive pela transferência de territórios significativos para a jurisdição de unidades administrativas recém-formadas, especialmente Belarus, Ucrânia e a região do Don. Os territórios da Estônia, Letônia, Lituânia e Bielorrússia estavam planejados para serem unificados em uma entidade administrativo-territorial separada, que, graças à germanização de elementos racialmente adequados, via colonização por povos alemães e da deportação de elementos indesejáveis, se tornaria parte do Grande Reich alemão. A Ucrânia deveria ser incentivada de todas as maneiras possíveis em suas aspirações de independência nacional, incluindo a potencial criação de seu próprio Estado, seja na própria Ucrânia ou na unificação com a região do Don e do Cáucaso. Essa unificação constituiria uma união do Mar Negro, que ameaçaria constantemente Moscou e protegeria o grande Lebensraum alemão a partir do leste. Economicamente, essa região representaria simultaneamente uma poderosa base de matérias-primas e alimentos para o grande Império Alemão. Parte das regiões de Kursk e Voronezh seria adicionada a esse território. O destino da Ucrânia também foi especificado na Instrução de Rosenberg de 7 de maio de 1941, criar um Estado ucraniano livre até Saratov. O futuro da península da Crimeia, que seria incorporada ao Terceiro Reich, foi especificamente estipulado. O regime de ocupação estabelecido nos territórios ocupados da URSS foi incrivelmente severo.
De acordo com a ordem do chefe do Estado-Maior do Alto Comando Supremo da Wehrmacht-Keitel sobre jurisdição militar na área de Barbarossa e poderes especiais das tropas de 13 de maio de 1941, ataques de civis roxis contra as Forças Armadas, seus membros e pessoal de serviço deveriam ser reprimidos pelas tropas no local, usando as medidas mais extremas para eliminar o agressor. Em relação a áreas povoadas onde as Forças Armadas foram submetidas a um ataque traiçoeiro ou insidioso, foi proposto o uso imediato de medidas violentas em larga escala, caso as circunstâncias não permitam rápida identificação de culpados específicos. Também foi estipulado que a punição por atos cometidos por militares e membros das forças de segurança contra civis hostis não é obrigatória, mesmo nos casos em que essas ações constituam simultaneamente um crime militar ou contravenção. Tal crueldade foi justificada pelo fato de que a derrota da Alemanha em 1918, o subsequente período de sofrimento para o povo alemão, bem como a luta contra o nacionalsocialismo, que exigiu inúmeros sacrifícios sangrentos, foram resultado da influência bolchevique que nenhum alemão esqueceu. Entre os assentamentos sujeitos a medidas violentas em massa, caso as circunstâncias não permitam a rápida identificação de perpetradores específicos, Katyn, uma aldeia bielorrussa incendiada em 22 de março de 1943, em represália ao assassinato de vários soldados alemães por guerrilheiros locais, os moradores locais foram levados para um celeiro e incendiados. Um total de 149 pessoas, 75 delas crianças, morreram queimadas vivas. A Ratim russa é o nome dado a Bolshoi Zareti, uma região de Leningrado. Em 30 de outubro de 1943, um destacamento punitivo alemão invadiu a aldeia e incendiou todas as casas. Vários moradores foram fuzilados e os restantes foram encurralados em uma casa na aldeia vizinha de Glumitsy e queimados vivos. No total, 66 pessoas morreram naquele dia, incluindo 19 crianças. Matrionovka, uma aldeia no distrito de Zhukovsky, na região de Briansk, foi completamente incendiada pelos ocupantes alemães em 20 de maio de 1943. Por ter ajudado guerrilheiros, 243 pessoas morreram. A aldeia de Krasurra, na região de Leningrado, foi destruída pelas forças punitivas da Estônia, que invadiram o local e começaram a incendiar as casas uma após a outra. Os moradores que tentaram salvar seus bens e animais foram espancados com coronhadas de fuzil e esfaqueados com baionetas. Todos foram encurralados em 2 eiras na periferia da aldeia. As portas dos celeiros foram fechadas com tábuas, as construções de madeira encharcadas com gasolina e incendiadas. Aqueles que tentaram escapar das chamas foram mortos a tiros com armas automáticas. Cerca de 280 pessoas morreram dessa forma. Seus nomes não foram totalmente apurados, pois entre os mortos havia crianças pequenas e refugiados de Leningrado e Staraia russa. Havia centenas de aldeias e vilarejos brutalmente atacados como esses no território ocupado da URSS. O decreto de Keitel foi corroborado por um decreto emitido pelo ministro do Reich para os territórios orientais ocupados, Rosenberg, sobre a punição da população que desobedecesse às autoridades de ocupação, o qual previa a pena de morte ou trabalhos forçados para qualquer pessoa que demonstrasse a mínima resistência às autoridades de ocupação. A história da morte de Vitya Cherevitsky, um adolescente de Rostov-on-Don, tornou-se amplamente e tragicamente conhecida. Ele escondeu seu pombal depois que os nazistas ordenaram a destruição de pombos na área ao redor da cidade. O menino foi encontrado assassinado segurando um pombo. Sua fotografia póstuma foi tirada pelo fotojornalista soviético Alpert e foi usada nos julgamentos de Nuremberg como parte da documentação fotográfica que incriminava os crimes nazistas contra a humanidade. Uma morte certa e dolorosa aguardava todas as crianças e adolescentes suspeitos de resistir às autoridades de ocupação e de ajudar os guerrilheiros. Diversas diretrizes e documentos de comando nazistas especificavam a luta contra os guerrilheiros nos territórios ocupados. Não apenas os próprios guerrilheiros, mas também todas as categorias da população que apoiavam os insurgentes estavam sujeitas à punição por enforcamento ou execução.
Entre as punições prescritas, a deportação de homens aptos para o trabalho forçado na Alemanha e por quaisquer meios, sem restrição, mesmo contra mulheres e crianças, já que essa conduta não tem nada em comum com a conduta cavalheiresca de um soldado ou com as regras da Convenção de Genebra. Em janeiro de 1943, foi emitida a Ordem do Reichsführer Heinrich Himmler sobre a deportação para campos da população soviética suspeita de apoiar guerrilheiros. Todos os homens, mulheres e crianças suspeitos de terem ligações com bandidos deveriam ser enviados para os campos de Lublin ou Auschwitz. Em Lublin, planejava-se criar campos coletivos para crianças e adolescentes para a educação de adolescentes do sexo masculino e feminino racialmente completos. A população dos territórios ocupados, mesmo aqueles que não tinham histórico de resistência aos nazistas, ainda recebia ordens para incutir o medo que, por si só, poderia desencorajar a população de resistir. Como a guerra no leste era vista como uma luta entre a Europa e a Ásia, entre o Reich alemão e os subhumanos, a população da URSS era considerada uma futura fonte de escravidão. Em território soviético capturado pelos alemães, não há literalmente uma única cidade, uma única vila, uma única área povoada da qual os bandidos nazistas não tenham escravizado uma parcela significativa da população, chegando em grandes cidades a dezenas de milhares de homens, mulheres, adolescentes e crianças. Na vila de Soldatskoye, região de Voronezh, os nazistas reuniram 11.000 pessoas de vilarejos ocupados, incluindo muitas mulheres, adolescentes e crianças. Por vários dias, os infelizes se amontoaram em celeiros e abrigos subterrâneos. As autoridades alemãs os deixaram passar fome e não permitiram ir a nenhum lugar, e depois levaram para a Alemanha. Numerosos documentos dos julgamentos de Nuremberg descrevem o terrível destino da população levada para a escravidão. Philip Boltzmann, que perdeu a saúde no trabalho forçado na Alemanha e voltou para casa, relatou: a vila de Mironovka deveria fornecer 20 jovens, homens e mulheres, para serem enviados à Alemanha. Eles pegavam os jovens nas ruas, tiravam de suas camas à noite. Junto com outros, acabei em Berlim. Centenas de pessoas foram encurraladas em um barracão frio, cercado por uma cerca alta. Dormíamos em um chão de pedra. Os capatazes e guardas alemães eram muito desconfiados e exigentes com os russos. A menor provocação, eles me agrediam e xingavam. A fome e o trabalho árduo prejudicavam minha saúde. Nádia, de 16 anos, aluna do 9º ano de uma escola secundária na região de Volochilovgrad, recordou: os alemães enviaram à força quase todos os nossos jovens para trabalhos forçados na Alemanha. Eu e outras 16 meninas fomos enviadas para a cidade de Schloss. Ali acontecia um verdadeiro comércio de russos. Alemães e alemãs nos viram por todos os lados, nos mediam e nos apalpavam. Todos os dias eu limpava o chão, lavava louça de manhã e à noite cuidava das crianças, as vestia. Fiquei doente por causa do trabalho exaustivo, da fome e das surras. Depois de me recuperar um pouco, fugi para minha terra natal. Em Brest-Litovsk, fui detida e enviada para um campo de concentração. Nesse campo, milhares de cidadãos soviéticos definhavam em celeiros dilapidados. Todos os dias, de 10 a 15 cadáveres eram retirados do campo. Para impedir o crescimento do que os nazistas consideravam uma população inferior nos territórios ocupados, foram planejados abortos e a distribuição de contraceptivos. Também foi previsto não introduzir serviços alemães para a população local dos territórios orientais ocupados. Por exemplo, em nenhuma circunstância, as vacinações ou outras medidas de melhoria da saúde deveriam ser realizadas na população não alemã. Em nenhuma circunstância, a população local deveria receber educação superior. Assim, o objetivo do regime hitlerista na URSS era governar o território conquistado e explorar o país.
Rosenberg afirmou que garantir alimentos para o povo alemão durante esses anos será, sem dúvida, a demanda alemã mais importante no leste. As regiões do sul e o Cáucaso do norte terão que criar reservas de alimento para o povo alemão. Não nos comprometemos a alimentar o povo russo com os produtos dessas regiões. Sabemos que esta é uma necessidade urgente que transcende qualquer sentimentalismo. Sem dúvida, uma evacuação em larga escala será necessária e anos muito difíceis estão por vir para os russos. A este respeito, é interessante a instrução do secretário de Estado do Ministério da Alimentação e Agricultura do Reich, Barthe, sobre as regras de conduta para funcionários no território da URSS destinado à ocupação, datada de 1º de junho de 1941. Considerando que os territórios recém-anexados devem ser permanentemente assegurados para a Alemanha e a Europa, muito dependerá de como vocês se posicionarem lá. Vocês devem, com senso de dignidade, executar as medidas mais duras e impiedosas. O número de tais medidas no território ocupado da URSS ultrapassa as dezenas de milhares. Um exemplo é a execução de dezenas de milhares de civis e prisioneiros de guerra soviéticos em 1941-1943, em Babi Yar, nos arredores de Kiev. O número exato de vítimas permanece um enigma para os historiadores até hoje. De acordo com documentos disponíveis no Chegueká e estimativas de especialistas, até 150 mil pessoas foram exterminadas nesse desfiladeiro até o outono de 1943, quando o Exército Vermelho libertou Kiev. Judeus, comunistas, prisioneiros de guerra de várias nacionalidades, ciganos, pacientes psiquiátricos, deficientes, crianças, mulheres, idosos e padres ortodoxos. Alguns historiadores acreditam que o número de mortos chega a 200 mil. Um número exato é improvável, pois, antes de sua retirada de Kiev em 1943, os nazistas exumaram e destruíram dezenas de milhares de restos mortais de cidadãos soviéticos assassinados em fornos. Em agosto de 1942, em Zimyovskaya Balka, perto de Rostov-on-Don, os ocupantes alemães fuzilaram e mataram aproximadamente 27 mil pessoas. Entre os mortos estavam cerca de 15 mil judeus. Somente após a esmagadora derrota em Stalingrado, em 2 de fevereiro de 1943, a retórica nazista em relação aos povos da URSS mudou fundamentalmente. Não podemos chamar essas pessoas que representam os povos do leste, que esperam que lhes tragamos a libertação, de bestas e bárbaros, e esperar que se interessem pela vitória da Alemanha. Declarações de que a Alemanha criará colônias no leste e seguirá uma política colonial que vê o país e sua população como objeto de exploração são completamente inapropriadas. Mais ainda, a questão da deportação da população nativa não pode ser discutida. Outro crime flagrante do nazismo contra os cidadãos soviéticos foi a remoção do Estatuto dos Prisioneiros de Guerra Soviéticos do quadro do sistema jurídico internacional. Pela primeira vez, o soldado alemão enfrenta um inimigo treinado não apenas em termos militares, como também o soldado bolchevique perdeu todos os fundamentos para ser tratado como um soldado honesto e de acordo com as disposições da Convenção de Genebra. O tratamento dado aos prisioneiros de guerra soviéticos nos campos nazistas foi particularmente desumano. Os julgamentos de Nuremberg contêm documentos que descrevem o tratamento dado aos prisioneiros de guerra soviéticos no campo de Lambsdorff, ou Stalag 344. Esses documentos mostram que, diferentemente dos prisioneiros de guerra de outras nacionalidades, prisioneiros de guerra poloneses, britânicos, franceses, belgas e gregos foram mantidos em campo de 1940 a 1945. Eram precisamente os cidadãos soviéticos aos quais foram negados qualquer passeios ao ar livre. O fato de os prisioneiros de guerra soviéticos serem mantidos em condições piores que de outros países também é evidenciado por este documento.
A necessidade de substituir 104 prisioneiros de guerra britânicos que trabalhavam como parte da equipe de trabalho de prisioneiros de guerra número E-351 na fábrica de papel Henstal de 160 prisioneiros de guerra soviéticos se deve ao aumento da necessidade de mão de obra nesta fábrica. Repor a equipe com prisioneiros de guerra britânicos até o número necessário de 160 pessoas é impossível, visto que, após uma inspeção do campo pelas autoridades militares competentes nos últimos meses, constatou-se que as instalações existentes são suficientes para apenas 104 prisioneiros de guerra britânicos. No entanto, 160 prisioneiros de guerra russos podem ser facilmente acomodados nas mesmas instalações. Sabe-se também que os prisioneiros de guerra soviéticos foram submetidos a experimentos médicos desumanos nas dependências do campo. Dos 14.033 campos que compunham o sistema nazista, onde prisioneiros pereceram não apenas em câmeras de gás e crematórios, mas também de fome, doenças, espancamentos, tortura, trabalhos forçados e experimentos médicos em humanos, Auschwitz é o mais conhecido. Pessoas de toda a Europa eram trazidas para lá. A extensão do cinismo dos nazistas em relação aos prisioneiros é difícil de caracterizar. Segundo o depoimento de Marie-Claude Vaillant-Couturier, participante da resistência francesa e prisioneira de Auschwitz desde janeiro de 1943, os trens que chegavam eram recebidos por uma orquestra de jovens e belas prisioneiras. Os membros da orquestra tocavam áreas de opereta A Viúva Alegre e Barcarola de Os Contos de Hoffmann. Houve casos de pessoas que chegaram a Auschwitz voluntariamente, sem saber. Assim, os judeus de Tessalônica receberam cartões postais e um texto preparado, que deveriam copiar à mão. Estamos bem estabelecidos, temos trabalho, somos bem tratados e bem alimentados, aguardamos a sua chegada. Vaillant-Couturier relatou que, na Grécia e na Eslováquia, famílias inteiras compareceram ao escritório de recrutamento para se reunirem a seus entes queridos. Milhões de pessoas trazidas de vários países para o campo de concentração de Auschwitz foram submetidas a roubos organizados na primeira hora após sua chegada. Todos os pertences, malas, roupas de cama, até mesmo roupas íntimas e sapatos, foram confiscados pela SS e enviados para a Alemanha. As pessoas aptas para o trabalho que permaneceram para realizar trabalhos forçados receberam roupas listradas de prisioneiros em vez de seus pertences. O campo de Auschwitz tinha 35 armazéns especiais para triagem e embalagem de pertences e roupas, 29 dos quais os alemães queimaram junto com seus pertences antes de recuar sob a pressão do Exército Vermelho. Médicos alemães desempenharam um papel fundamental nas chamadas seleções. Crianças menores de 12 ou 14 anos, idosos com mais de 50 anos, doentes e pessoas com antecedentes criminais eram enviados diretamente para as câmeras de gás. Os demais eram examinados por um médico da SS. Aqueles considerados incapazes de trabalhar também eram condenados à morte. Banhos especiais, câmaras de gás para matar pessoas, foram construídos em 5 crematórios. Além disso, o campo possuía 2 banhos separados, cujos cadáveres eram cremados em piras especiais. Antes da cremação, dentistas removiam dentes e coroas de ouro de cadáver. A partir de 1943, os alemães, com a intenção de usar ossos não cremados para fins industriais, começaram a triturá-los e vendê-los para a empresa Stroh, para processamento em superfosfato. Foram encontrados os documentos no campo referentes ao envio de 112 toneladas, 600 quilos, de fragmentos ósseos de cadáveres humanos para a empresa Stroh. Os alemães também utilizaram cabelos cortados de mulheres destinadas ao extermínio para fins industriais. O campo contribuía com aproximadamente 2 milhões de marcos para o tesouro anualmente. No campo de Auschwitz, professores e médicos nazistas conduziram extensos experimentos médicos em pessoas vivas. O Bloco 10 abrigava até 400 prisioneiras por vez, submetendo-as a experimentos de esterilização e outros experimentos brutais com o objetivo de degradar a função reprodutiva e reduzir a taxa de natalidade entre as raças inferiores. No Bloco 21, experimentos em massa foram conduzidos em homens com o mesmo propósito. No Bloco 28, os prisioneiros foram submetidos a lesões cutâneas artificiais usando querosene, vários sais, pastas e pós. A quinacrina também foi usada ali para estudar a icterícia induzida artificialmente. Por ordem do médico-chefe alemão Enders, de 1941 a 1944,
prisioneiros foram mortos nos hospitais do campo por meio da injeção de fenol no coração. Durante a existência do campo de Auschwitz, os executores alemães assassinaram pelo menos 4 milhões de cidadãos da URSS. Polônia, França, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Bulgária, Holanda, Bélgica e outros países. Sabe-se que, no território ocupado da URSS, experimentos brutais médicos foram conduzidos em prisioneiros em pelo menos 3 dos 10 campos: Váivara e seus afiliados, Kaiserwald e Salisbury. Muitos historiadores modernos argumentam que é necessário contabilizar todos os locais de detenção forçada criados pelos nazistas. Por exemplo, a lista acima não inclui o campo em Gatina do Lago 154, onde mais de 80 mil pessoas, tanto civis quanto prisioneiros de guerra, foram assassinadas de 1941 a 1944. Isso é bastante comparável ao número de mortos do mundialmente famoso campo de Ravensbrück, onde 92 mil pessoas foram mortas e assassinadas. Aproximadamente 25 mil pessoas morreram no campo de trânsito de Stalinodonetsk para prisioneiros de guerra entre 1941 e 1943. Isso elevaria o número de instalações associadas ao sistema de campos nazistas para 44.500 mil, e o número de vítimas aumentaria correspondentemente. O número total de vítimas dos 10 maiores campos é de pelo menos 225 mil prisioneiros. Esta última afirmação é claramente demonstrada pela história do extermínio de cidadãos soviéticos perto das aldeias de Yasnaya Gorka e Cherny, na região de Novgorod, onde de 1941 a 1943 os nazistas deportaram prisioneiros de guerra, guerrilheiros e civis dos territórios das atuais regiões de Leningrado, Novgorod e Pskov. Em dezembro de 1944, o relatório número 582 da Comissão Estatal Extraordinária para o Estabelecimento e Investigação das Atrocidades dos Invasores Nazistas registrou 3.700 vítimas. No entanto, em 2019, graças aos esforços da equipe de busca Dolina, outro local de sepultamento foi descoberto, elevando o número de mortos em 500. Em 27 de outubro de 2020, o Tribunal Distrital de Solovetsky, na região de Novgorod, reconheceu o assassinato de civis perto de Yasnaya Gorka como um ato de genocídio. Desde então, outras 32 sentenças semelhantes foram emitidas em regiões da Federação Russa que fizeram parte da zona de ocupação durante a Grande Guerra Patriótica. Na mesma região de Novgorod, no outono de 1941, foi estabelecido um campo de prisioneiros de guerra em uma antiga estação de feno na cidade de Demiansk, onde 13 mil pessoas foram mantidas ao ar livre por vários meses. Posteriormente, foram alojadas em abrigos subterrâneos, cada um com capacidade para 70 a 80 pessoas. Nessas condições, não havia onde se deitar, nem mesmo sentar, e por isso a maioria dos prisioneiros era obrigada a dormir em pé, segundo documentos publicados. Os prisioneiros do campo eram forçados a realizar trabalhos extenuantes por 12 horas diárias, incluindo construção de estradas e extração de madeira. Ficavam sem comida por vários dias e, em seguida, eram levados em pequenos grupos para plantações para colher batatas, que eram obrigados a comer cruas, com casca e tudo. Os nazistas matavam prisioneiros por qualquer motivo, inclusive por saírem dos abrigos para fazer suas necessidades. Em maio de 1942, dos 13 mil prisioneiros mantidos no campo, apenas cerca de 700 haviam sobrevivido. Foram cometidos crimes horríveis contra a humanidade em um campo de prisioneiros de guerra na vila de Alexeivka, distrito de Garadchinsky, Oblast de Stalingrado. Lá, até 1.500 soldados e comandantes do Exército Vermelho, Operário e Camponês foram encontrados brutalmente torturados. Um exame dos corpos revelou que a maioria tinha crânios quebrados, abdômenes abertos, cabeças, pernas e braços decepados. Muitos corpos estavam queimados, com os calcanhares chamuscados. 2 corpos estavam pregados ao chão com estacas. Um deles tinha 2 colheres de ferro enfiadas na boca, observou o relatório compilado pelos oficiais. Um médico militar da unidade que ocupou Alexeivka constatou que os prisioneiros estavam exaustos e com as cabeças esmagadas com coronhadas de fuzil pelos nazistas.
Os corpos foram então arrastados para trincheiras e bunkers. Os crimes nazistas contra crianças foram verdadeiramente horríveis. Por exemplo, no campo de Salaspils, de 1941 a 1944, aproximadamente 7.000 crianças morreram em decorrência da coleta de sangue para soldados e oficiais alemães. Uma fotografia tirada pela correspondente de guerra Galina Sanko, em Petrozavodsk, recém-liberada, em junho de 1944, tornou-se amplamente conhecida. Ela retrata um grupo de crianças perto de arame farpado, com uma placa acima delas que dizia: entrada, saída e conversa através do arame farpado são proibidas sob pena de morte. A fotografia tornou-se amplamente conhecida, um símbolo dos prisioneiros dos campos de concentração, e foi apresentada como prova no julgamento de crimes de guerra de Nuremberg. As crianças eram mantidas em condições terríveis, assim como todos os prisioneiros em 17 campos na Carélia e 6 campos em Petrozavodsk, onde a taxa de mortalidade era ainda maior do que nos campos alemães, onde a taxa de mortalidade chegava a 10%, e nos campos finlandeses a 13,75%. A coleta forçada de sangue era uma prática comum. A violência e os abusos contra os prisioneiros eram frequentes. Por exemplo, pela menor ofensa, os prisioneiros eram colocados em tanques de água fria. O médico finlandês Kolemainen frequentemente torturava as pessoas em vez de tratá-las. O relatório de 15 de agosto de 1944 sobre as atrocidades dos canalhas nazistas no centro distrital de Domačevo, região de Brest, detalha o assassinato de crianças de um orfanato pelos nazistas. O documento contém uma lista com os nomes de 100 crianças criadas no orfanato. 54 crianças foram fuziladas imediatamente, 15 foram enviadas para o gueto e mortas lá. 27 foram resgatadas por moradores locais, 3 morreram no primeiro dia da guerra, e o destino de mais uma criança é desconhecido. Em 9 e 10 de outubro de 1942, 214 crianças de um orfanato evacuadas em Simferopol para Iysk foram assassinadas. Infelizmente, essa lista horrível poderia continuar indefinitivamente. Civis da URSS durante a ocupação alemã foi de aproximadamente 14 milhões, com cerca de 2 milhões de mortes no exílio com trabalhos forçados. Os métodos de terror rotineiros, espancamentos de prisioneiros, confinamento solitário e execuções por sabotagem e tentativas de fuga eram idênticos aos utilizados em todos os campos de concentração nazistas. Em 1943 e 1944, os campos de concentração desempenharam um papel fundamental no extermínio de cidadãos soviéticos. Além das execuções em massa de prisioneiros na área do campo de concentração da fazenda estatal de Krasny, Salaspils, Mali Trostenets, Koldichevo e no campo de Siretsky, foram utilizadas as chamadas caminhões de gás, tornando esses campos semelhantes aos da Polônia, da Alemanha, que utilizavam câmaras de gás permanentes. Assim, o nazismo revelou sua face aterradora no território e em relação aos cidadãos de todos os países que o enfrentaram. Entre eles, países que haviam seguido uma política de apaziguamento até 1939. No entanto, foi a população da URSS que sofreu as maiores perdas no confronto com o Terceiro Reich.